Olá pessoal, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aos exercícios de JFET, que é esse transistor de efeito de campo. O primeiro exercício que nós iremos resolver é um exercício do tipo N. Só lembrando para vocês que o JFET, quando eu polarizo o gate com 0 volt de tensão, ele permite passar a maior corrente possível pelos terminais dreno e source, lógico que de acordo com a sua configuração no circuito, tá? E quando eu vou colocando uma tensão negativa no gate, eu vou diminuindo este valor de corrente do meu circuito. Vamos então resolver essa questão? Bem, para o amplificador, o FET, é o JFET que nós estamos trabalhando, são dados o IDSS igual a 20 mA, o RD igual a 800 ohms e o RS igual a 50 ohms. O VP vale menos 4 volts. Só lembrando para vocês que o VP aqui que o autor está nos dando tem o significado de VGS de corte, ok? O RB1 40k ohms e o RB2 10k ohms. E o nosso VDD, que é a nossa fonte, de 15 volts. Só lembrando para vocês que a configuração desse circuito é um circuito por divisor de tensão, Ou seja, nós estamos polarizando o gate utilizando um divisor de tensão que provém da nossa fonte de todo o circuito. Bem, ele pede na letra A região de trabalho e se o circuito ele está de forma correta dimensionada. Na letra B ele pede o valor de ID, que nós estamos trabalhando, o valor de VGS deste circuito. Na letra C, o valor de VDS, que é a tensão entre dreno e source. O valor de VRD, que é a tensão no resistor RD. E as potências em RD e em RS, ok? Bem, a primeira coisa que nós faremos aí é separar as grandezas que nós já temos no nosso circuito, que nós temos aí no nosso circuito. Eu tenho o valor de RS igual a 50, RD igual a 800, VDD igual a 15 e DSS igual a 0.020 A. O VP igual a menos 4, o RB1 igual a 40k e o RB2 igual a 10k. Estou utilizando aqui o MATLAB só para facilitar os nossos cálculos, ok? Se vocês quiserem, vocês podem utilizar o MATLAB, podem utilizar o Scilab, qualquer outro software matemático que venha auxiliar nessa resolução. Bem, declarei a minha variável ID como simbólica, porque a corrente que passa entre o dreno e o source é a corrente que eu desejo encontrar no meu circuito, ok? O valor de VG, que é a tensão no gate, basta encontrar a tensão no divisor de tensão, ok? Então ali eu sei que o valor de VG vai ser VDD multiplicado por R2 dividido pela soma das resistências, que é R2 mais R1, ok? Este VG aí provém do valor de resistência, da onde nós estamos calculando a queda de tensão, que é o RB2, multiplicado pela corrente total que passa no circuito, que é VDD dividido pela soma dos dois valores de resistências que nós temos aí, dos dois resistores. O nosso VS, que é a tensão no resistor S, aquele resistor que fica no source, vai ser ID multiplicado por RS. RS eu sei que vale 50 ohms. O ID eu ainda não sei, por isso vai se comportar como uma variável a ser encontrado no nosso circuito, ok? O nosso VGS nós sabemos que é VG menos VS. Bem, o meu VG foi igual a 3 volts, então vai ficar 3 menos 50 ID, que é o valor de VGS, tá? E o valor de VDS? VDS é a queda de tensão entre dreno e source. A queda de tensão entre dreno e source vai ser o VDD, que é a tensão da fonte, menos as quedas de tensões em RD e em RS. Bem, já temos agora todas as variáveis que nós precisamos. Basta agora fazer o quê? Um teste na região linear ou um teste na região de saturação, ok? Vamos começar fazendo um teste na região linear. Eu vou utilizar a minha equação da região linear e vou isolar o valor de ID para encontrar, ok? Utilizando aqui o MATLAB, utilizei as funções do MATLAB, que é o expand, para ele expandir essa função, que é simbólica, e depois o collect para ele juntar os termos semelhantes de ID, ID quadrado, ID e o valor de constante. Bem, o resultado ele vai nos dar aí 113 sobre 8
desculpem, né? Vai nos dar 6.375 sobre 8, ID ao quadrado, né? Valor negativo, mais 113 sobre 8, ID, menos 3 sobre 160. Encontrando as raízes dessa função, né? Coloquei lá os coeficientes em P e pedi lá o roots, né? Para ele encontrar as raízes. Ele me deu duas respostas, né? Uma equação quadrática, duas soluções, que são valores de corrente para o nosso circuito, que foi 0.0163 amperes e 0.014 amperes, ok? Fazendo o teste aí, utilizando o primeiro valor de corrente, nós temos que a tensão em RS, que é o ID de 0.0163, vai ser igual a 0.8 volts, a tensão em RD vai ser de 13.02, o VDS vai ser igual a 1.16, o VGS, olha aqui que interessante, o VGS é de menos 0.25. Isso daqui é importante vocês frisarem aí, por quê? Como estou trabalhando com JFET do tipo N, o meu VGS ou vai ser igual a zero, ou vai ter valores de tensões negativa para que ele venha funcionar perfeitamente. Se eu colocar aqui um valor de tensão positiva para um JFET do tipo N, provavelmente ou o meu circuito ele não está bem projetado, né? Ou nós teremos que fazer uma análise de uma outra maneira, porque uma tensão positiva não ajuda na condução do JFET, tá ok? Mas aqui deu certinho, o valor de VGS aqui deu negativo. E aí eu terei que fazer, né, o teste nessa região. O teste ele me diz o seguinte, olha, o valor de VDS, né, na região linear tem que ser menor ou igual ao valor absoluto de VP menos o valor absoluto de VGS. Bem, como o meu VP aqui, como o meu VDS foi de 1.16 e o absoluto de VP menos o absoluto de VGS deu 3.74, realmente 1.1 é menor que 3.7. Então, ok, eu realmente estou na região linear e este valor de corrente de 0.0163 atende às condições. Bem, já que eu encontrei o valor de corrente, eu agora vou calcular a potência em RD e em RS. Só lembrando para vocês que potência é tensão vezes corrente. Então a potência em RD é a corrente D vezes RD, que deu 0.21 watts, e a potência em RS é o ID vezes o valor de RS, que deu 0.0133 watts. Então encontramos aqui as grandezas que nós precisávamos para o nosso exercício, ok? Continuando, nós teríamos ainda, né, a segunda corrente, que o resultado matemático daquela equação quadrática nos deu. Mas eu poderia ter dois resultados que fossem válidos? Não. Ou é um resultado ou é outro. Se o primeiro deu verdadeiro, com toda certeza o segundo vai dar falso, ok? Por exemplo, se eu utilizar a corrente 2 que ele me deu, eu vou encontrar um valor de tensão, de queda de tensão em RS de 0.072, tensão em RD de 1.15, o meu VDS de 13.77. Olha que interessante, eu calculei o meu VGS. Meu VGS deu positivo. Não poderia ter um VGS positivo porque eu estou trabalhando com JFET do tipo N, ok? E mesmo assim, se eu continuar para fazer aqui, né, os testes nessa região, eu verei que o meu VDS, ó, ele não é menor do que o absoluto de VP menos o valor absoluto de VGS. Ó, é falso este argumento. Então eu sei que o segundo valor de corrente não serve como solução para o primeiro exercício. Ok? Continuando então, vamos para o exercício 2. Exercício de número 2. Nós temos aqui um circuitinho de autopolarização, ok? Nota-se que quem vai fazer a polarização aqui em relação ao gate é o resistor RS, ok? Então, ó, para o amplificador a seguir, operando no ponto de constrição, são dados o IDSS igual a 0.015 amperes, o VP igual a menos 4 volts, o RD igual a 1K e o RS igual a 200 ohms. E o RG igual a 1 mega ohm. Pede-se o valor de corrente, né? Corrente do nosso circuito, o ID,
o valor de VGS, né, vamos fazer pelo método analítico, utilizando as equações, o valor de VDD, que é o valor da fonte que não foi dado, e o valor de VDS, ok? Só aqui fazendo uma observação. Eu tenho aqui este valor de resistência de RG de 1 megaohms. Mas eu sei que a entrada, que é a porta, o gate do meu JFET, ele tem uma impedância muito grande. Então eu não tenho corrente entrando no gate. Se eu não tenho corrente, eu não tenho queda de tensão em RG. Logo, este ponto de referência aqui, que é o terra, é o mesmo ponto de referência de VG, ok? Então a tensão VG é igual a zero. Bem, utilizando o MATLAB, declarei as minhas variáveis. O ID, né, é a variável que eu desejo encontrar. Só fazendo uma observaçãozinha aqui, o RS não é simbólico, porque o RS é igual a 200, não precisava ter declarado. Como eu declarei aqui embaixo novamente e já coloquei um valor de 200 ohms em RS, ele sobrescreveu aquela variável simbólica, não tem problema, tá ok? Coloquei o valor de RD, o valor de IDS, o valor de VP, o meu VG igual a zero, ok? E o meu VS? Bem, meu VS, né, é a queda de tensão em RS, é a corrente D multiplicado pelo valor de RS, tá ok? Que vai ser igual aqui, ó, a 200 ID. O nosso VDS, nós sabemos que é VDD menos a queda de tensão nos resistores. Mas nós não iremos utilizar este VDS, porque o exercício nos deu uma outra dica aqui. Ele disse que estava no ponto de constrição. E no ponto de constrição eu sei que o meu VDS é igual ao módulo de VP, não é isso mesmo? Menos o módulo de VGS. Então é esta igualdade que eu irei utilizar. VDS é igual ao valor absoluto de VP e mais o valor absoluto, né, que seria menos o valor absoluto de VGS. Mas como o VGS aqui já é negativo, porque o VGS é VG, que é 0 menos ID, né, vezes o RS, então menos com menos dá mais, tá ok? Então coloquei aqui mais, porque este sinal aqui vai ser negativo, ok? Meu VGS, VG menos VS. Fazendo o teste na região linear, coloco na equação da região linear, peço para expandir, e ele me deu uma equação quadrática aqui, ó, que foi igual a 75 sobre 2id ao quadrado, menos 5 sobre 2id, mais 3 sobre 200. Quais foram as raízes que eu encontrei? Que serão as correntes, as possíveis correntes no nosso circuito. 0,6 amperes e 0,0067 amperes. Mas olha só, a primeira corrente já é maior do que a corrente que ele me deu como limite, o IDSS. Então já posso descartar a primeira corrente. A primeira corrente é uma solução matemática, mas não é uma solução viável para o nosso circuito. Tá ok? Então vou fazer o teste com a segunda corrente. Utilizando a corrente igual a 0,067, eu calculo a tensão em RS, a tensão em RD, a tensão em VDS, a tensão em VDD, que vai ser o VDS mais VRS mais o VRD, que são as quedas de tensões, né, no nosso circuito, e calculo o meu valor de VGS. VGS aqui, ó, deu negativo, então, ó, perfeito, estou trabalhando com JFET do tipo N, o VGS tem que ser negativo, né, ou zero, ok, de tensão. Vou fazer o teste. Bem, o teste tem que ser que o VDS tem que ser igual ao valor absoluto de VP menos o valor absoluto de VGS. E deu ok, ó. O teste deu ok. 2,67 é igual a 2,67. Então eu sei que realmente eu estou trabalhando no ponto de constrição, ok? Então olha só, continuando aí. Se eu estou no ponto de constrição, eu poderia ter utilizado a equação da região de saturação, que é até mais simples. E não vai fazer a diferença, o resultado será o mesmo, ok? Então aqui estão as grandezas do nosso circuito, né? O valor de IDQ que foi pedido no exercício, nosso valor de VGS, nosso valor de VDD e o nosso valor de VDS, ok?